Estamos com Dom Wilson de Oliveira, bispo diocesano de Limeira, e a gente vai estar conversando um pouquinho a respeito da viagem dele ao Vaticano. Queria saber um pouquinho como que vai ser essa viagem. Primeiramente, cumprimento a você, Luiz, e também a todos vocês que nos acompanham pela internet. É uma alegria estar com vocês. E nós estaremos viajando a partir do dia 22, lá participando, portanto, dos eventos de canonização do Beato José de Anchieta, que já é santo, pela assinatura do Papa no dia último, 3 de abril, não é? E vamos participar desta missa e também da canonização dos dois papas. De fato, nós temos uma grande alegria de poder participar dessas celebrações e, ao mesmo tempo, participar também com o grupo do Brasil, que irá a Roma junto conosco. Quantas pessoas vão estar indo mais ou menos com vocês aqui da nossa região? Nós vamos estar em torno de 20 pessoas, mas nessa média, né? E vamos estar também participando com padres, com leigos, com leigas, também com autoridades da nossa igreja, não é? E ao mesmo tempo representantes aqui da nossa região participando, podemos dizer, em nome da nossa diocese também desse importante evento. Então, portanto, é uma grande graça de Deus para nós que vivemos, que participamos desse momento de graça lá no Vaticano, com, eu diria assim, com um santo brasileiro, podemos dizer, apesar de ter nascido lá em Tenerife, nas Ilhas Canárias, nós diríamos, mas viveu quase toda a vida dele no Brasil, né, o Padre José de Anchieta. E é chamado também apóstolo do Brasil, portanto, sua grande contribuição para a catequese no Brasil, no nosso país, trabalhando junto com os índios, principalmente, e também com os portugueses da época, obviamente, os jesuítas davam todo o atendimento espiritual, e principalmente também porque ele criou também um catecismo com a linguagem tupi, né? Que era a língua falada dos guaranis, nós diríamos, dos tupis guaranis que existiam naquele período, né? Então, de fato, dando a sua contribuição de evangelizador no Brasil já no início. Também trabalhou muito com teatro, taumaturgia, nós diríamos, então alguém que avançou, nós diríamos, para mostrar a mensagem de Jesus de forma lúdica, diríamos, para as pessoas, né? Particularmente para os indígenas com quem ele trabalhou, principalmente com quem ele se dedicou. Então, diria assim, pelo esforço, pela dedicação e particularmente também pelo culto que nós tivemos durante muitos anos ao Beato Anchieta, por isso que o nosso Papa, que também é jesuíta, né, concordou em assinar esse decreto sem o segundo milagre. Já teve o primeiro, mas não chegou a fazer o segundo, mas pelo culto, pelos tantos anos e tantas graças que particularmente o povo brasileiro recebeu pedindo ao Padre José de Anchieta, nosso Papa Francisco então assinou esse decreto de canonização e agora temos aí o São José de Anchieta para o culto na igreja em todo o Brasil e no mundo. Quais os lugares que vocês estariam passando? Como que seria essa viagem? Isso, nós vamos estar fazendo esse caminho, primeiramente participando da missa no dia 24, portanto na igreja de Santo Inácio em Roma, a missa com o Papa Francisco, e também com jesuítas, também com os brasileiros que vão estar lá, e também os patrícios aí do José de Anchieta, que são os portugueses, né, das Ilhas Canárias, que vão estar presentes também. O bispo de lá já confirmou, e com certeza muitos bispos, padres, afinal, portugueses, que deverão estar lá. E, é claro, obviamente, também os padres jesuítas, o padre César, que é postulador da causa do Beato Anchieta, que é brasileiro e que acompanhou todo esse processo lá em Roma e que hoje trabalha na Rádio Vaticano, vai estar lá conosco também. Então, portanto, no dia 24 estaremos lá. E no dia 27, na Praça de São Pedro, afinal, na grande celebração, que se espera aí milhões de pessoas, nós não sabemos como vai ser o afluxo de gente, mas deve girar em Roma nesse período em torno de 5 milhões de pessoas. Nessa celebração não sabemos quanto vai ter, porque
Muita gente da Polônia vem para essa canonização, e muita gente do norte da Itália, onde viveu João 23, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco quem foi João 23. Giovanni Battista Roncalli se chamava, né? E de fato ele fez todos os seus estudos, depois foi padre, bispo e depois patriarca de Veneza. Paulo VI trabalhou junto com ele, afinal, como cardeal também, que depois o sucedeu, né? O Papa Paulo VI foi sucessor aí do João 23, nesse período do concílio, também porque era uma pessoa era um expert em documentos, né? Trabalhou muito próximo, e ele que deu continuidade também ao trabalho do Papa João 23, né? E eu encerraria dizendo que, de fato, ele foi um grande Papa e grande inspirador da Igreja também, porque a Igreja, desde o tempo do Concílio de Trento, não tinha tido um outro concílio, portanto, dos meados de 1500 até 1958, naquela região, naquele período que ele viveu, se tornou quase que um século, nós diríamos aí, né? 5 séculos, perdão. 5 séculos de história, nós diríamos. E ele dizia assim que era preciso, de fato, abrir-se para o mundo. Ele usou essa expressão, abrir as janelas do Vaticano para entrar um novo ar. Ele usou essa expressão que ficou muito marcante, né? O Papa João XXIII. E as pessoas, segundo os estudiosos também, os vaticanistas, diziam assim que muitos cardeais elegeram o João XXIII pensando assim, bom, ele já é um cardeal idoso, vai ser um Papa de passagem, né? Então eles acharam assim que ia vir um Papa velho que não fizesse nada até que nasceria um Papa novo, mais jovem, e que pudesse fazer as transformações, mudanças que a Igreja... Justamente foi de um Papa que viveu apenas 4 anos, pouco tempo, um período pequeno, que de fato veio essa grande abertura da Igreja, que foi o Vaticano II, né? Que foi o concílio. E ele chamou o concílio, muitos padres, muitos bispos, que eles chamam de padres conciliares, né? Muitos bispos do Brasil participaram desse período, que foram milhares aí de bispos convocados no mundo todo para poder estar lá participando. Então trouxeram essa grande riqueza que foi a abertura da igreja. É claro que, dentre essas, a própria missa rezada nas línguas, no mundo todo, porque a missa era em latim ainda, né? Como nós sabemos, e a partir do concílio, a missa vai ser rezada nas línguas. Então, passou a ser rezada na nossa língua portuguesa, quem mora na Itália no italiano, quem mora no Japão, o japonês, assim por diante, né? Então, foi claro que foram muitas, né? Depois, todos os documentos que vieram do concílio que ajudaram a trazer a liturgia mais perto das pessoas. A Bíblia teve um acesso muito maior, como documentei verbo, para as pessoas, a multiplicação da Bíblia Sagrada nas línguas no mundo todo, né? Que a Bíblia antes era um objeto, diríamos assim, né? Um livro sagrado, mas que pouquíssimas pessoas podiam chegar perto, né? Podiam ter, porque era muito cara. Então as famílias ricas talvez tivessem, mas a maioria do povo pobre não tinha uma Bíblia, a palavra de Deus não tinha acesso. Então com o concílio, então, se espalharam, de fato, em todo o mundo, milhões, não foram milhares, milhões de Bíblias, né? Há exemplo também dos protestantes que fizeram Bíblias em outras línguas também, que multiplicaram. Também nós católicos fizemos e multiplicamos a nossa Bíblia em todo o mundo. Então foi um Papa, assim, trouxe uma grande experiência de igreja, e é claro que a partir dele, os demais papas, né, a importância do Papa Paulo VI para depois concluir o concílio, e depois os outros papas que vieram em seguida continuar. E aí a importância do Papa João Paulo II, né, que veio em seguida, né, o João Paulo I, que viveu apenas 33 dias, o Papa Sorriso, que eles chamavam, e depois o Papa João Paulo, que trouxe uma grande abertura de igreja, fez centenas de viagens no mundo todo, né? E foi o Papa da Juventude, começou as Jornadas Mundiais da Juventude, né? Então viveu, é claro, uma experiência de fechamento no seu país, de certa forma sofreu perseguição lá na Polônia, não é? E depois até que o país foi se abrindo, né? Também com o seu trabalho, com a ajuda da igreja, na sua época, mas depois como Papa ele ajudou também
deu a sua grande contribuição para que houvesse abertura dos países da cortina de ferro, da Rússia na época, da União Soviética, né? E de fato trouxe uma grande contribuição para a igreja, e aí está aí, um Papa que vai ser os dois Papas santificados, João XXIII e João Paulo II, portanto, confirmando a sua contribuição na igreja e também os milagres que vieram desses dois Papas para a nossa história, para a nossa igreja. Quanto ao Papa João Paulo II, nós sabemos que ele faleceu no dia 2 de abril do ano 2005 e, portanto, provavelmente, aí, na faixa de 2 meses já veio o novo Papa, Papa Bento XVI, que assumiu. Eu fui nomeado logo depois, dentro da Quinta Conferência de Aparecida, e, portanto, a partir da Quinta Conferência, então, a gente já se preparou para a ordenação de bispo aqui no ano 2007, em setembro, mas eu fui chamado lá no dia 25 de maio de 2005, portanto, 2007, perdão, no dia 25 de maio de 2007. Então, a partir dessa data que a gente se organizou para vir para cá também. Então, em outras palavras, desde o final do segundo semestre de 2005, o Papa Bento, então, já vem trabalhando, trabalhou na igreja, até recentemente a sua renúncia, agora há pouco tempo, há um ano atrás, quando o Papa Francisco assumiu, portanto. Né? Está fazendo esse caminho, primeiramente participando da missa no dia 24, portanto, na igreja de Santo Inácio em Roma, a missa com o Papa Francisco, e também com jesuítas, também com os brasileiros que vão estar lá, e também os patrícios aí do Zé de Anchieta, que são os portugueses, né, das Ilhas Canárias, que vão estar presentes também. O bispo de lá já confirmou, e com certeza muitos bispos, padres, afinal, portugueses, que deverão estar lá. E, é claro, obviamente, também os padres jesuítas, o padre César, que é postulador da causa do Beato Anchieta, que é brasileiro e que acompanhou todo esse processo lá em Roma e que hoje trabalha na Rádio Vaticano, vai estar lá conosco também. Então, portanto, no dia 24 estaremos lá. E no dia 27, na Praça de São Pedro, afinal, na grande celebração, que se espera em milhões de pessoas, nós não sabemos como vai ser o afluxo de gente, mas deve girar em Roma nesse período em torno de 5 milhões de pessoas. Nessa celebração não sabemos quanto vai ter, porque muita gente da Polônia vem para essa canonização, e muita gente do norte da Itália, onde viveu João XXIII, né? Ele foi patriarca de Veneza, viveu muitos anos na Itália, né, como padre, como patriarca, e depois como papa também muito querido, nós diríamos. Então, um grande número de pessoas estarão lá. Esperamos que tudo corra. Há uma preocupação de toda a equipe do Vaticano, eles já mandaram para nós já pedimos também para os padres e também os bispos, né, nós diríamos, eles já mandaram também um código para retirar nós diríamos, os bilhetes para poder entrar na área reservada, que eles chamam, né, da celebração, e os leigos deverão, obviamente, se encaixar. No Vaticano costuma se encaixar por línguas, né, onde tem língua portuguesa, espanhola, onde tem língua inglesa, onde tem língua alemã, etc. Eles vão separando onde tem língua russa, etc. As línguas parecidas também com essa língua, né, os poloneses, e aí para frente. Então, eles separam por grupos, então, provavelmente, os brasileiros eles costumam colocar junto com o pessoal de língua espanhola, portuguesa e muitas vezes também francesa. Coloca no mesmo bloco devido à proximidade da língua. Então, os leigos também irão participar lá no Vaticano, na Praça São Pedro, no dia 27. E depois segue os outros eventos, né? Nós vamos estar também visitando alguns departamentos, alguns dicastérios lá em Roma. E também o grupo alguns irão visitar também Assis, irão visitar Pádua, onde Santo Antônio viveu, também porque grande parte desse grupo de Americana, participa do Santuário de Santo Antônio, então, portanto, vão demonstrar todo o carinho, toda a amizade, afinal, e a sua devoção que tem a Santo Antônio, a São Francisco, afinal, entre outros santos. Né? Ok.
E após essa viagem, o senhor vai estar voltando, vai estar corrido, né? Sim. Já tem uma assembleia, é isso? 52ª Assembleia? Exatamente. Nós temos a Assembleia Aparecida dos Bispos, todo ano acontece. O ano passado, devido à cirurgia, eu não pude participar. Esse ano, se Deus quiser, vamos estar lá. Então, voltando, vai emendar uma coisa com a outra, na verdade. Bem rápido. Nós vamos chegar e só trocar a mala. Já em dia 2 temos que estar em Aparecida para esse evento que inicia. E, sem dúvida nenhuma, um evento importante para a igreja. São apenas 10 dias que os bispos se reúnem, né? Mas são 10 dias muito trabalhados, né, com temas diversos. Se pega de tudo um pouco, né, nos trabalhos dos bispos, né? E depois, obviamente, a própria imprensa irá mostrar a importância dos temas estudados, né, no trabalho dos bispos lá em Aparecida. Portanto, a gente conta com as orações de todos desde já para esse evento que nós vamos ter aí do dia 1º, iniciando até o dia 10 de maio, né? Nós vamos estar participando, portanto, nesse evento com o Dom Damasceno, que é o nosso presidente, né? E toda a coordenação da Assembleia, que é composta de bispos, assessores, leigos e leigas e também religiosos, todas as pessoas que trabalham junto à CNBB. O senhor teria uma prévia desses assuntos para estar passando para a gente? Na verdade, são vários temas. Vai trabalhar a questão dos leigos, né? No mundo de hoje, vai tentar discutir o último documento sobre a Igreja, Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia, o documento último que nós já estudamos, o livrinho verde em todo o Brasil, e as pessoas já mandaram sugestões, afinal, e a CNBB, juntamente com os seus assessores, deve possivelmente soltar o livro azul, que eles chamam, né? Um livro definitivo, né? Sobre esse tema, da importância das comunidades que formam a paróquia, ao mesmo tempo da experiência de igreja, que é da importância que é uma paróquia, e ao mesmo tempo ela é geradora de comunidades. Uma paróquia não é isolada, temos que ter paróquias abertas, né? Paróquias missionárias, paróquias com participação para todos, para as crianças, para a juventude, para os adolescentes, para as famílias, para os idosos, enfim, para todos. Então, portanto, a igreja quer contemplar essa visão e depois todos os desafios que vêm para as comunidades no dia de hoje. E outros assuntos referentes à liturgia, à catequese, à comunicação, diretório de comunicação. Tem muitos assuntos, na verdade. Em 10 dias acontece um turbilhão de coisa que cai, né? E a gente tem que tentar, na medida do possível, resolver o que for possível. O que não é possível se joga para outra assembleia do ano que vem. E a gente está em tempo de quaresma. Certo. Como que o cristão deve estar se preparando para comungar nessa Páscoa? Isso. Eu diria assim, olha, primeiramente, aproveitando os espaços que tem de preparação nas duas comunidades, nós tivemos as confissões aí nos municípios e nas paróquias espalhadas nos nossos 16 municípios, e agora, particularmente também perto da Semana Santa, estamos tendo os últimos dias de confissão que deverão ser encerrados a partir dessa semana, né? É claro que se tiver um outro que não passou pelas comunidades, procure o seu padre, o seu pároco, né? E procure se confessar antes da Páscoa e se preparar, né? Então essa é uma oportunidade importante de preparação. E além de nós seguirmos um mandamento da igreja, que é nós nos confessarmos e comungar na Páscoa, né? Mas é um dever do cristão, de fato, viver, fazer a experiência de Deus na comunidade e sermos pessoas da Eucaristia, portanto, participantes ativos da comunidade, né? Pessoas que não só vão às missas, mas se comprometem com os trabalhos da igreja, com o trabalho da juventude, com o trabalho das famílias, através da pastoral familiar e grupos afins da pastoral das famílias, né? E depois da catequese, que abrange vários campos, a catequese com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, e depois o próprio grupo de oração que nós temos espalhados também, de várias linhas também, diríamos assim, né? Que participam, também grupos de jovens que trabalham na linha da renovação carismática, não é? As comunidades de vida, que tem todo um caminho próprio, não é?
E depois as pastorais que trabalham com criança, a pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral dos enfermos, não é? Aqueles que acompanham os nossos enfermos por aí afora, nós diríamos, a pastoral das exéquias, os ministros da Eucaristia, enfim, todos os grupos que prestam serviços, né? E que se colocam a serviço da comunidade, dentro da igreja e fora da igreja, né? Não somente dentro, mas fora, porque também tem um aspecto missionário da comunidade, principalmente que a igreja deve ser essa igreja aberta, que visita as pessoas, que chama as pessoas, que convida as pessoas a fazer a experiência de Deus nas nossas comunidades, né? E que vai fazer a experiência de Deus também no mundo do trabalho, na escola e nos outros campos onde as pessoas se encontram, afinal, né? Ser o testemunho vivo de Jesus, levando a experiência da fé católica também nos outros espaços onde nós nos encontramos. Eu agradeço ao tempo que o senhor nos dedicou. E em nome de toda a diocese, desejo a você e toda a equipe que vai com o senhor uma excelente viagem e que corra tudo bem, tanto a ida quanto a volta. Isso, então muito obrigado a você, Luiz, obrigado também à equipe da Santa Luzia, e que Deus possa abençoar todos vocês, todos vocês que me ouvem nesse momento. Desejo a todos uma boa Semana Santa, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos e fortaleça a vocês no seu amor. Peço que Deus, portanto, dê a bênção nesse momento a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês e os fortaleça sempre na missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para vocês.